Pessoal, bom dia. Montei aqui esse esquema para vocês sobre transcrição e tradução na célula eucariótica. Vou começar a explicação para vocês então. Antes de começar a olhar no quadro aqui e fazer as anotações, imagina uma molécula de DNA de uma espécie. Ela vai carregar milhares de genes e esses genes vão conter informações, inclusive, da produção de proteínas daquela espécie. Agora vamos dar uma olhada nesse trecho de DNA aqui, vamos imaginar a seguinte situação. Ali contém informação para produzir todas as proteínas de uma espécie. Só que é muita informação que está contida nessa fita de DNA. Vocês acham que faz sentido fazer uma cópia inteira dessa fita de DNA para depois retirar a informação das proteínas necessárias? Não, isso daí não faz sentido. Nesse momento que acontece a transcrição e a tradução. Olha aqui essa fitinha de DNA. Vamos imaginar que esse trechinho aqui em vermelho que eu coloquei para vocês, ele contém informação de uma proteína que precisa ser produzida. Vamos fazer uma analogia simples? É como se fosse uma receita. Aqui contém milhares de receitas, mas neste momento eu só preciso dessa receita. Então eu não vou fazer um processo de replicação do DNA inteiro, eu não vou fazer um processo de tradução do DNA inteiro. Eu vou pegar só o trecho que me interessa. Pegando só o trecho que me interessa, a gente precisa lembrar que o DNA é uma proteína de segunda ordem, tem um formato helicoidal, fica toda contorcida entre elas e são duas fitas ligadas por pontes de hidrogênio. Então eu preciso isolar esse trecho da receita, eu preciso isolar esse trecho do DNA que contém a informação para sintetizar a proteína de interesse em determinado momento. Então a primeira coisa que vai acontecer, vão ser produzidas duas enzimas. A enzima RNA polimerase e a enzima helicase. Vamos começar pela enzima helicase. Já que esse trechinho aqui está todo contorcido na molécula de DNA, a enzima de helicase ela vai fazer uma bolha de transcrição, ela vai abrir aqui esse formato helicoidal do DNA e depois vai quebrar as pontes de hidrogênio. Aí a gente consegue isolar aqui esse trecho de interesse. É só isso? Não. Aqui eu tenho uma molécula de DNA. Para fazer a síntese proteica, eu preciso de um trecho de RNA mensageiro. Então vai agir a segunda enzima aqui. A segunda enzima que vai agir, eu coloquei aqui no esquema resumido. Tá, aqui também vai ser a enzima RNA polimerase. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas. Vamos colocar uma sequência aleatória. Eu coloquei aqui a sequência ATAC, depois eu coloquei a AAC. O que a RNA polimerase vai fazer? Vai converter esse trecho de fita de DNA em um RNA. Para converter, a gente usa aquela regra das bases nitrogenadas. Então eu vou formar aqui um AUG, porque eu troquei a timina por adenina, troquei a adenina por uracila, por que, professor? Porque não tem timina na molécula de DNA, e troquei a citosina por guanina. Mesma coisa aqui do lado. Beleza, já foi sintetizado então o RNA mensageiro, que agora vai servir de molde para sintetizar essa proteína que é do meu interesse. Só que ela vai ser chamada de pré-RNA mensageiro, porque vai acontecer outra coisa interessante aqui. Esse trecho de RNA que eu desenhei aqui, linha vermelha, trecho preto, continua vermelha, volta o trecho preto e termina em vermelho de novo, é porque ela vai conter exons e introns. Olhando aqui no esqueminha, exons são os trechos que vão ser codificados, ou seja, vão ser os trechos que vão ser reconhecidos para depois, na tradução, ocorrer a síntese da proteína. Enquanto os introns, eles são trechos que não são sintetizados, são trechos que não vão ser codificados, não vai ser possível sintetizar proteínas com eles. Então o que a gente precisa fazer? Remover esses introns que não interessam e selecionar e unir todos os exons, que são as partes codificantes. O fenômeno que vai fazer essa remoção de introns e junção dos exons é chamado de splicing, que está anotado aqui também na versão resumida.
Agora vamos imaginar a seguinte situação, a gente está falando de seres vivos, a gente está falando de complexas relações metabólicas, complexas relações de síntese. O que vai acontecer? Ocasionalmente, problemas podem acontecer. Vamos citar um problema? Na hora que forem removidos os introns, pode acontecer de remover um exon junto. E o exon é a parte codificante. Significa que todo o processo deu errado? Significa que vai ter que começar do zero? Não. Acontece um fenômeno alternativo nessas situações. O fenômeno alternativo é chamado de splicing alternativo, aqui na versão resumida também. O splicing alternativo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os trechos que foram selecionados corretamente e por meio da enzima RNA polimerase 2, ele vai colocar esses exons para codificar mais de uma base nitrogenada, ou seja, mais de uma proteína. A gente tem 3 bases nitrogenadas, essas 3 bases nitrogenadas, no final elas vão codificar um aminoácido. Caso eu perca alguma dessas bases porque o splicing não aconteceu de forma correta, o splicing alternativo, por meio do RNA polimerase 2, vai colocar um exon para trabalhar 2 vezes. Olha, vamos supor que você não está entendendo muito bem essa analogia que eu fiz, não está entendendo muito bem essa explicação. Imagina que esse trecho aqui foi selecionado e esse trecho aqui foi removido por engano no splicing. Cabe a esse trecho aqui conter a informação do aminoácido que ele vai sintetizar e sintetizar também desse aminoácido que foi removido. Por que isso pode acontecer? Por que eu posso colocar um trecho de 3 bases nitrogenadas para sintetizar mais de um aminoácido que, por consequência, vai formar uma proteína no final? Porque o código genético ele é degenerado. O que significa isso? A gente tem mais de uma sequência de bases nitrogenadas que podem sintetizar um mesmo aminoácido. Então, mesmo que se der errado aqui no splicing, o splicing alternativo, por meio do RNA polimerase 2, vai colocar trechos que deveriam trabalhar só uma vez para trabalhar 2 vezes. Ou seja, a receita vai ser alterada, mas o resultado final vai ser o mesmo. Terminado todo esse processo, a gente tem o RNA mensageiro pronto. Então vamos deixar de uma maneira mais objetiva. Bolha de transcrição, enzima helicase, quebra das pontes de hidrogênio. RNA polimerase, síntese do pré-RNA mensageiro. Fenômeno de splicing, remoção dos introns. Fenômeno de splicing alternativo, código genético degenerado. Final do processo, eu tenho a minha receita feita corretamente, ou seja, eu tenho o RNA mensageiro pronto para ser utilizado como molde para sintetizar uma proteína. Todas essas etapas que eu falei para vocês são chamadas de transcrição. E todas elas acontecem na carioteca, no núcleo. Segunda parte aqui, que é chamada de tradução, acontece no citoplasma por meio da ação de RNA transportador e ribossomos. Onde são formados esses outros RNA? Por enquanto a gente viu só RNA mensageiro. Durante o processo de síntese do RNA aqui em cima, por meio do RNA polimerase 1 no caso, a gente também vai sintetizar outros 2 RNA. O RNA ribossômico, que não vai sair do nucleolo, a função dele é a síntese de ribossomos. O RNA mensageiro, esse que a gente acabou de explicar. E o RNA transportador, que tem a função de complementar o molde do RNA mensageiro. Professor, não entendi bem. Para a gente sintetizar a proteína, a gente precisa formar 2 fileiras, uma fileira complementando a outra. Essa primeira fileira ela é a fileira do RNA mensageiro. A fileira que vai complementar em cima dela é chamada de RNA transportador. Colocando nas linguagens de transcrição e tradução, a cada 3 bases nitrogenadas que vem do RNA mensageiro, 3 bases nitrogenadas do RNA transportador se ligam e no momento que se ligam, começa a síntese de proteína. Só que vamos trazer para a nomenclatura que é utilizada. O RNA mensageiro é chamado de códon, enquanto o RNA transportador é chamado de anticódon. Essas informações estão aqui na parte resumida. Vamos voltar então. Eu tenho o meu trechinho de RNA mensageiro. Esse trechinho de RNA mensageiro, por meio da transcrição, está correto como molde de proteína. Agora ele vai sair do núcleo e vai para o citoplasma. A partir do momento que ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, a gente já tem tradução.
A gente não tem mais transcrição. No processo de tradução, o RNA transportador, que também está no citoplasma, vai pegar no próprio citoplasma essas bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, uracila, por que eu não citei timina? Porque estamos falando de RNA, e ele vai completar em cima dessa fita aqui. Professor, como que vai funcionar aqui? Eu vou colocar aqui uma sequência aleatória. Vou colocar uma sequência aleatória bem simples para ser mais direto na explicação. Citosina, citosina, citosina. Quando esse RNA mensageiro passar aqui pelo ribossomo, lembra a função do ribossomo? Síntese de proteínas. Cabe ao RNA transportador, como o próprio nome diz, captar aqui no citoplasma qual vai ser o molde complementar a esse trecho aqui, que no caso seria guanina, guanina, guanina. Ele vai pegar e aderir essas guaninas aqui, e elas, quando chegarem aqui próxima à subunidade menor do ribossomo, vai acontecer a ligação. Citosina, citosina, citosina com guanina, guanina, guanina. A partir desse momento começa a síntese de proteínas. Então, à medida que a fita molde, ou o códon, para ficar mais correto, e o anticódon se ligam, começa de fato a síntese de proteínas. Então, todo esse trabalho aqui é para selecionar um trecho da molécula de DNA, pegar essa receita ou molde para sintetizar uma proteína e complementar ela por meio do RNA transportador para daí sim a gente fazer a síntese proteica. Só que o RNA transportador não faz só isso, ele não é só o anticódon ou a fita complementar. Ele também traz ribossomos e organiza eles em fileira para o processo de tradução ser mais eficiente. Daí eu trago essa informação que está escrito aqui desse lado. Quando a gente vê uma fileira de ribossomos trabalhando em conjunto para sintetizar uma proteína que pode ser formada por vários trechos, a gente vai chamar esses ribossomos de polissomos. E aí sim a gente completa o ciclo aqui. Terminei a síntese de proteína aqui, essa proteína vai ser encaminhada para onde ela vai ter utilidade e o processo vai dando continuidade aqui. Preciso de um outro trecho? Bolha de transcrição, helicase, RNA polimerase. Preciso remover os trechos que não são codificados. Caso algum trecho codificado foi removido por engano, o RNA polimerase 2 faz o splicing alternativo, o código genético é degenerado. A gente tem várias sequências de bases nitrogenadas para sintetizar o mesmo aminoácido. Terminou o processo de transcrição, formou RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador vão ficar respectivamente RNA ribossômico no nucleolo, RNA transportador vai para o citoplasma. Por que RNA transportador vai para o citoplasma? Ele vai complementar esse molde aqui. Nesse processo ocorre a síntese de proteínas. Pessoal, dá uma olhada no quadro, aqui tem uns pontos mais objetivos que são cobrados nos vestibulares, são esses nomes, esses conceitos. Eu espero que esse vídeo ajude, esse vídeo é um complemento, vai ser detalhada essa aula, todas essas etapas aqui vão ser detalhadas em aula com imagens, com slide. Esse daqui vai ser um complemento importante para depois que a gente ver tudo isso detalhado, o conteúdo ficar fixo. Pessoal, muito obrigado, dá uma olhada aqui no quadro, se for o caso para printar. E até a próxima!